Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Pega o seu material de matemática e na aula de hoje nós vamos aprender sobre os critérios de divisibilidade. Professora Heloísa, todo dia você vem com uma coisa nova, mas vocês perceberam que um conteúdo está relacionado ao outro? Então, nós aprendemos sobre os divisores, não foi? Divisores, divisível e divisibilidade, certo? Então, você já aprendeu sobre os divisores de um número. E hoje eu vou te passar algumas regrinhas para você saber se esse número é ou não divisível pelo outro número. Tem algumas regras, né? Hoje nós vamos aprender as regras do critério de divisibilidade por 2, por 10, por 3 e por 5. Pega o seu livro aí e abra o seu livro lá na página 108. Na aula passada, eu pedi para vocês fazerem, nós aprendemos sobre os números primos e os números compostos, né? Na outra aula a gente vai corrigir, tá bom? Que eu vou mandar vocês fazerem uma atividade também, dessa de critérios de divisibilidade. Na próxima aula a gente corrige tudo, tá bom? Então vamos lá. Lá no seu livro, na página 108, tá assim, olha. Você sabe o que é divisibilidade? Você sabe? Está relacionado ao quê? Isso mesmo, está relacionado à divisão, né? Qual a relação entre ela e os conceitos já trabalhados neste capítulo? Será que divisibilidade vem de divisível? O que você acha? Você acha que divisibilidade vem de divisível? Para responder um pouco mais sobre isso, acompanhe a situação a seguir. Então vamos lá. Vamos ler essa situação que está aí no livro. Ó. José é avô de Marcos, Ana e Clara. Ele ganhou R$ 4.337 na loteria e quer dar todo esse dinheiro para seus 3 netos, distribuindo igualmente, sem deixar faltar nem sobrar nada. Isso seria possível? Por quê? Se preciso, ele poderá acrescentar uma quantia para que todos os netos recebam o mesmo valor. Ele vai ter de colocar mais algum dinheiro? Se for preciso, qual é a quantia mínima que ele terá de acrescentar? Então, vamos lá. Aí tá assim, olha. Converse com um colega a respeito dessa situação e junto com ele propõe uma solução. Em seguida, registre no espaço seguinte suas conclusões. Então, já que não tem um colega, né? Você vai fazer aí, tá? Registre aí. O que você acha que o avô vai ter que fazer para poder distribuir entre... São quantos netos? Marcos, Ana e Clara. São 3 netos, né? Como que ele vai ter que fazer para poder distribuir esse valor igual para os 3 netos dele? O que você acha que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer uma divisão, né? Isso mesmo. Então, ele vai ter que dividir por quanto? Por quanto você acha que ele vai ter que dividir? Ele vai ter que dividir por 3, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa divisão aí. 4.337. Faz aí no seu caderno.
4.337 dividido para 3. Deu divisão exata? Não deu. Vai ter jeito dos netinhos dele aí, eles receberem a mesma quantia? Não vai ter, né? Porque a divisão não deu exata. Você fez aí? Você dividiu 4.337 dividido por 3, né? Porque são 3 netos, correto? Então, na divisão que você fez, a divisão deu uma divisão não exata, né? Vai sobrar resto, certo? Então, não vai ter jeito dele o quê? Dividir para os netos dele esse valor de uma forma igual, né? Então, para poder facilitar para você, nós temos algumas regras, né? Ou os critérios de divisibilidade, tá? Para resolver a situação anterior, vamos lá. É possível que você tenha feito uma divisão, né? Igual nós falamos aqui, fizemos uma divisão. Existem situações em que é necessário saber se um número é divisível por outro. Para isso, pode-se efetuar divisões. No entanto, existem alguns critérios que permitem saber se o número é divisível por outro antes mesmo de efetuar essa operação. Então, eles são chamados de critérios de divisibilidade. Então, o que é, professora, critério de divisibilidade? É quando você vai saber se o número é divisível por outro antes mesmo de efetuar a operação da divisão, tá? Essas regras de divisibilidade podem facilitar os cálculos. Embora hoje em dia seja possível utilizar a calculadora, elas são interessantes e podem contribuir com o cálculo mental, né? Ou com as estimativas. Então, nós vamos agora conhecer alguns desses critérios de divisibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos primeiro aprender o critério de divisibilidade por 2. Então, olha lá. Um número é divisível por 2 quando é par. Então, guarda essa regrinha. Então, um número, ele sempre é divisível por 2 quando ele for par. O que é um número par? Um número par é um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, correto? Então, todas as vezes que o seu número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível por 2. Olha lá. 64 dividido por 2 é igual a 32. Então, 64 é divisível por 2? É. Só de você olhar aqui, ó, o final dele, ó, 64 é um número par. Então, se é par, é divisível por 2. 32 aqui, olha, ele é divisível por 2? Sim, porque ele é um número par. Ó, ele terminou com 2. 32 dividido por 2. 32 é divisível por 2? Sim, vai dar 16, correto? Minha divisão vai dar exata, né? E só de eu olhar aqui, ó, 32 terminou com 2, então é par, né? Então, se ele é número par, ele é divisível por 2. 16 dividido por 2, 8. 16 é um número par, terminou com 6. Então, ele é divisível por 2.
8 é um número par, então ele é divisível por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, 8 é divisível por 2. Ele é par, não é? 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 é divisível por 2? É, ele é número par. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1. Desculpa, crianças. Nós sabemos que o 1 ele é o divisor de todo número. 12.490 dividido por 2 é igual a 6.245. E aí? 12.490 dividido por 2 deu 6.245. 6.245 é divisível por 2? Sim ou não? O que você acha? Não, né? Por quê? Qual que é a regra dos números divisíveis por 2? Tem que ser o quê? Número par. Terminou com número ímpar. 5 é ímpar, correto? Os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, né? Então, 5 é ímpar. Então, esse número aqui, ele não é divisível por 2, tá bom? Próximo. Divisibilidade por 5. Vamos lá. Quando que um número é divisível por 5, né? Qual que é o critério que existe? Então, para ficar fácil para você descobrir, né? Quando aparecer um número grande lá, para você não precisar de ficar fazendo a divisão, se você souber a regra, então você já vai saber que aquele número é divisível por 5. Então, um número é divisível por 5 quando termina com 0 ou 5. Então, todas as vezes que o número terminar com 0 ou 5, ele vai ser divisível por 5. Será que 12.490 que a gente viu lá, aqui ó, na divisibilidade por 2, 12.490, será que ele vai ser divisível por 5? 12.490. Será que ele vai ser divisível por 5? Sim, ele vai ser divisível por 5, por quê? Porque ele vai terminar com 0. Então, todo número que termina com 0 ou 5 é divisível por 5, tá? Então, qualquer número natural que tenha final 0 ou 5 é divisível por 5, tá? Então, qualquer número natural que tiver final 0 ou 5 é divisível por 5. É só você pensar lá na tabuada dos 5 e observar como cada número termina. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. Então, terminou com 0 ou terminou com 5, vai ser o quê? Divisível por 5. Olha aí os exemplos que eu dei aí, ó. Por exemplo, os números 935, 140, 85 e 70 são todos divisíveis por 5. Por quê? Todos terminam em 0 ou 5. Dá uma paradinha aí e faz a divisão aí no seu caderno agora, ó. 935 dividido por 5. Quanto que você vai achar? Faz aí para mim. 935 dividido por 5. Faz a divisão aí. Fazendo? Vai dividir quem? Você vai dividir o 9, né?
1 vezes 5, 5. 9 menos 5 vai sobrar o 4. Você vai descer o 3. Quem que você vai dividir agora? 43. Vai dar 8 vezes 5, 40. Vai sobrar 3. Você vai descer o 5. Você vai dividir quem agora? 35. E vai dar 7 vezes 5, 35. Menos 35, 0. Então, 935 é divisível por 5. Lembra da regra? Terminou com 5. Olha aqui. Terminou com 5, divisível por 5. Terminou com 0, divisível por 5. Então, você não precisa de ficar lá fazendo. A professora Heloísa dá lá para você o número. Veja se o número 4.325 é divisível por 5. Se você souber essa regra, você não vai precisar de fazer o quê? A divisão, correto? Então, você sabendo a regra, você vai colocar lá já que ele é divisível por 5. Por quê? Porque ele terminou com 5, tá? Agora, olha os números aí embaixo. 357, 121, 92 e 551. Por exemplo, não são divisíveis por 5. Por quê? Pois não terminam em 0 ou 5. Então, o número só é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Fácil, né? Essa regra também é fácil. Essa aqui é a mais fácil de todas. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Então, todo número que terminar com 0 é divisível por 10, tá? Terminou com 0, vai ser divisível por 10. Se for lá 2.800.000, vai ser divisível por 10? Vai, porque terminou com 0, né? Eu coloquei alguns números aqui, ó, 1.210, 550, 220, 8.970, 6.800, 50, 100, 22.450, 1.300.000, né? Todos são divisíveis por 10, porque todos terminaram com 0. Ó, terminou é o quê? O último número, né, gente? Terminou com 0. Então, o número é divisível por 10 quando termina em 0. Divisibilidade por 3. Essa aqui, você vai prestar um pouquinho mais de atenção nessa regrinha aqui. Ela não é difícil, ela é fácil também. Só que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Então, olha lá. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, preste atenção. Segundo esse critério, para encontrarmos os números que são divisíveis por 3, basta somarmos os algarismos dos números e se o resultado que você achar for divisível por 3, certamente o número é divisível por 3. Lembrando aqui que, nesse caso, a tabuada do 3 deve estar na ponta da língua, né? E a tabuada do 3 é fácil, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30, né? Então, a tabuada do 3 na ponta da língua, tá bom? Veja como é simples. Vamos ver aqui pelo exemplo. Olha lá. Eu tenho um número aí, ó, 14.321. Então, para você descobrir se ele é divisível por 3, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que separar esses números aqui, ó, o número 14.323, ó, eu separei eles aqui, ó, tá vendo? E somei eles, ó, 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8,
8 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. Então, a soma desses números aqui, ó, eu achei 11. 11 é divisível por 3? Não, tá? Não é divisível por 3. O número 11 aqui, ó, ele tá na tabuada do 3? Tem algum número na tabuada do 3 que é o 11? Não, tá? Então, 11 não é divisível por 3. Então, esse número aqui, ó, 14.321, não é divisível por 3. Então, agora vamos ver esse outro número aqui, ó, 1.233. O que você vai ter que fazer? Você vai separar ele e somar, ó. 1, aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 3. Aí você soma. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Correto? Então, a soma desses números aqui, do 1.233, deu 9. O número 9 é divisível por 3? Você vai perguntar lá, o número 9 está na tabuada do 3? Tá. Então, 1.233 é divisível por 3. Tá bom? Então, 1.233 é divisível por 3, tá? Próximo. Tá, então vamos relembrar. Vamos voltar lá e vamos relembrar. Divisibilidade por 2 é o quê? Todo número par. Então, todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Divisibilidade por 5. Todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. Divisibilidade por 10. Todo número que terminar com 0 é divisível por 10. Divisibilidade por 3. Eu vou pegar o meu número, que eu estou querendo saber se ele é divisível por 3. Vou fazer a soma desses algarismos. O resultado que eu achar, eu vou olhar se ele é divisível por 3. Se o resultado que eu achei não for divisível por 3, esse número não é. Se o resultado que eu achar for divisível por 3, eu achei 9 aqui, 9 é divisível por 3. Então, 1.233 é divisível por 3, tá? Então, vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai registrar no seu caderno quais são as regras dos critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. Então, coloca aí, ó, seu caderno, a data de hoje, né, a data do dia que você está fazendo essa atividade. Aí você vai colocar critérios de divisibilidade, depois copiar número 1 e colocar a resposta, tá? Você pode consultar o seu livro também, nas páginas 108 até a página 113, tá? Depois você vai fazer as atividades das páginas 109, 110, 111, 112, 113 e 114. À medida que você for fazendo a leitura, você vai o quê? Respondendo as questões, tá bom? Então, nós temos aí na página 109, divisibilidade por 2, aí tem um exercício. Divisibilidade por 5 tem uma atividade, por 10 tem uma atividade. Tem o antes de seguir, da página 112. Depois, divisibilidade por 3, na página 113. E o antes de seguir, da página 114. Tá bom? É o que você vai fazer, tá? Agora, eu só vou voltar aqui, que eu vou tirar um negócio que eu coloquei ali, para não confundir a cabeça de vocês. Aqui, vou tirar isso aqui.
Bom, crianças, então, talvez você vai ficar um pouquinho de dúvida nessa aqui, né? Divisibilidade por 3. Mas não tem erro, tá? Você vai pegar o número, vai somar, né? Se eu colocasse aqui, ó, para você, o número 2.362. Vamos ver se ele é divisível por 3. Então, vou fazer junto comigo aí, ó. Pega uma folha aí e vamos fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou somar o 2, mais 3, mais 6, mais 2. Então, vamos lá. Coloca aí no seu papel. 2.362. Agora, vamos fazer junto. Vamos somar. 2, mais 3, mais 6, mais 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 2, 13. O número 13, ele está na tabuada do 3? Não, né? 13 não é divisível por 3, correto? Porque se eu for fazer a divisão vai dar não exata, certo? Então, o número que a gente está falando aí, 2.362, ele não vai ser divisível por 3, tá bom? Agora vamos fazer outro, ó. Pensa aí no número 1.242. Vamos ver quanto que vai dar. Nós vamos somar, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, deu 9. Correto? 1.242. Você somou 1 mais 2 mais 4 mais 2. Vai dar 9. 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. Mais 2, 9. 9. 9 está na tabuada do 3? Tá, 9 está na tabuada do 3. Então, o número 1.242, ele é divisível por 3. E olha que interessante, um número ele pode ser divisível. 1.242, ele é divisível também por qual número? Por 2. Por quê? Porque ele é um número que? Par, correto? E nós aprendemos que todo número par, ele é divisível por 2. Então, 1.242, ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Tá bom? Se você ainda continuar com dúvida aqui, pode mandar sua dúvida, tá bom? Não esqueça, faça as atividades, tá? Com capricho. Faça no dia, não deixe acumular, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Fique com Deus, tá bom?